Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a Pátria Grande. Pátria Grande é um projeto de poder socialista ligado ao socialismo internacional, que envolve todos os partidos de esquerda e os de direita, sobretudo no Brasil, porque o Brasil não tem direita coisíssima nenhuma. Todos eles pertencem fazem parte ideologicamente da configuração desse projeto chamado Pátria Grande. O Foro de São Paulo é um meio, um instrumento revolucionário que foi construído exatamente para ajudar a implementar a ideia da Pátria Grande. Como é que a Pátria Grande vai ser implementada? Ela vai ser implementada através de instrumentos revolucionários. Por exemplo, o Foro de São Paulo, a Unasul, a CELAC, o Mercosul, né? Então nós teremos essa implementação via econômica, via política, via cultural, e o objetivo de todos eles é instituir o socialismo. Como é que isso vai ser feito? Primeiro, ele vai ser instituído em cada país sul-americano, não é? Então, os adeptos dessa teoria, politicamente falando, eles vão ganhar as eleições, donde a ideia das urnas fraudáveis que foram implementadas há muito tempo. Essas urnas fazem com que vençam as eleições, membros e signatários da proposta da Pátria Grande. Então, uma vez que esses indivíduos assumam a presidência dos países, não é? Depois eles vão alterando a legislação desse país. Então, num primeiro momento, é necessário instituir o socialismo em cada país sul-americano e ir mudando a constituição desses países, não é? Essa denúncia foi feita, por exemplo, pelo Ives Gandra Martins num programa de entrevista que ele deu para o Jô Soares, há muitos anos atrás, onde ele disse que estava sendo gestado na Espanha, prestem bem atenção a isso, na Espanha, um modelo de constituição para todas as Américas, não é? E essa constituição era uma constituição socialista que vinha, de certa forma, pronta. Mudava um ou outro termo. Então, o projeto vai caminhar dessa forma, quer dizer, primeiro assumir o governo, depois instituir o socialismo em cada país sul-americano e, ao mesmo tempo, levar esses países a criar um tipo de integração, né, fundindo todos eles num único bloco, como foi feito, por exemplo, no projeto da União Europeia. Embora da União Europeia, o projeto foi mais light, muito mais light, não tem comparação com o que foi feito na Europa e com o que está sendo desenhado para a Pátria Grande. Aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa. O projeto da Pátria Grande, ele existe na Constituição Brasileira de 88, portanto o PT não tinha chegado ao poder e o PSDB também não. Isso equivale a dizer o seguinte, que a classe política brasileira criminosa em peso, desde 1988, já tinha desenhado o projeto da Pátria Grande, certo? Quer dizer, se o PT e o PSDB não tinham chegado na presidência naquela altura para alterar a Constituição, então isso equivale a dizer que aquela conversa fiada da redemocratização, de fato foi uma tomada de poder da esquerda, absolutamente violenta, não é? Então não faz a menor diferença quem está no poder, porque os caras implementaram no parágrafo único do artigo 4, né, da Constituição Federal a ideia da criação da Pátria Grande, de modo que todo governo brasileiro, independentemente da legenda partidária, trabalhará para concretizar a Pátria Grande, de modo que o problema do Brasil não é o Foro de São Paulo, o problema do Brasil é a Pátria Grande. O Foro de São Paulo é simplesmente mais um dos instrumentos revolucionários que está sendo usado para implementar a Pátria Grande no Brasil, na América,
juntamente com ele tem a Unasul, tem a CELAC, tem o Mercosul, tem uma série de medidas, né? Bem, então essa sovietização, para que ela aconteça, é preciso que haja uma supressão das soberanias, das independências, das identidades nacionais, porque isso vai fundir todos os países sul-americanos, né, numa mesma bandeira. Aliás, o Michel Temer, há poucos dias atrás, falou disso claramente, não é? Então, quer dizer, é preciso criar um grande bloco, e o objetivo da criação desses grandes blocos é separar o mundo em regiões administrativas, submetidas a um governo mundial. Governo mundial esse que não será eleito. Como é que ele vai dirigir os destinos do mundo sem ser eleito? Com que autonomia? Com que autoridade? Ninguém sabe, não é? É como Bruxelas na Europa hoje. O governo não é eleito, mas manda no rumo da Europa e vê se efetivamente o que aconteceu. Ora, evidentemente que esse tipo de proposta, para que ele seja implementado, os direitos dos cidadãos, portanto, dentro dos seus países, tem que ser praticamente levado a zero. E ao mesmo tempo em que o direito dos cidadãos é suprimido, passa para o controle do Estado a autoridade de mandar na vida das pessoas. E, por sua vez, o Estado vai delegar os poderes do Estado para essas regiões administrativas que estão subvencionadas a um governo mundial. Em linhas gerais é isto, né, esse esquema imenso que envolve a Pátria Grande, a Unasul, o CELAC, os BRICS, etc. Bem, eu agora quero passar aqui por um artigo intitulado O Sonho da Pátria Grande Latino-Americana é mais viável através da ALCA ou do Mercosul. Esse artigo é de setembro de 2015 e traz algumas explicações interessantes sobre esses instrumentos revolucionários, né? Quer dizer, a Pátria Grande é uma pronúncia, um conceito espanhol, né? É uma ideia que, a princípio, surge a partir da política de integração da América Hispânica. E ela rejeita, digamos, a balcanização que se seguiu à independência da América Espanhola. E prevê, portanto, uma região unida. Não pode parecer um contrassenso essa história, não é? A Pátria Grande é uma palavra que surge no século XX. Antes, a Carbonária criou a ideia de pátria e de patriotas. Depois veio a ideia de pátria livre. E no século XX veio a ideia de Pátria Grande. Mas como é que a coisa começa? Então, a princípio, a Pátria Grande é uma ideia de integração da América Hispânica. Teoricamente, o Brasil não está no meio desse negócio. O termo foi cunhado pelo argentino Manuel Ugarte, no livro dele de 1922, chamado A Pátria Grande. Esse homem deu palestras em muitos países, defendendo a unificação. Como é que aconteceu isso? Quando a Espanha, não é, foi invadida por Napoleão em 1808, criou-se um caos imenso. E em decorrência dessa invasão de Napoleão na Espanha e também na França, o Império Espanhol explodiu uma sequência de revoluções, não é? E o Império Espanhol foi completamente desmembrado. Então, todos esses territórios americanos da Espanha começaram uma luta por emancipação. Tá? As últimas províncias espanholas, que foram os remanescentes, foram Cuba e Porto Rico. Mas já quase no final do século XVIII, elas também entraram dentro do processo revolucionário. Ora, o Lula, já no governo da Dilma Rousseff, considerava que o Mercosul ajuda a integração econômica, política, social da América Latina. E que a Pátria Grande só seria efetivada se houvesse uma abertura. Não é? Então, o que vale a dizer é o seguinte: o Brasil tem
de certa forma, uma posição ambígua dentro da pátria grande, porque ele tem certos interesses, como é um país muito grande, não é? O Brasil quer conduzir a pátria grande. Então esse projeto é um projeto absolutamente arriscado, não é? Porque se o Brasil adere à pátria grande de uma forma literal, evidentemente que a soberania nacional está completamente extinta, não é? Embora a palavra do Michel Temer, que é o introdutor do artigo, do parágrafo único do artigo 4º, que é o introdutor da ideia da pátria grande, o Michel Temer pensa de uma forma completamente diferente do Lula. Quer dizer, tem que haver a supressão da soberania brasileira mesmo. Então esse conceito da pátria grande é um conceito utilizado por todos os militantes de esquerda, políticos ou intelectuais, por todas as lideranças da América do Sul. E isso faz parte de uma agenda. Não é? Há anos atrás, o José Dirceu, entrevistado pelo Antônio Abundrama, ele colocou que todos os indivíduos que fizeram parte do Foro de São Paulo, ou dos partidos, assumiram os governos nos países da América Central e da América Latina. Ele falou que o único indivíduo que não assumiu, que pertence ao Foro de São Paulo e que não assumiu ainda o governo do seu país, foi o Ciro Gomes. Então é curioso, porque o Ciro Gomes já se candidatou várias vezes ao presidente da República, não é? Está se candidatando agora, novamente. O mero fato desse homem do partido chinês, do governo chinês, estar falando claramente dos seus interesses e do seu apoio à candidatura de Ciro Gomes, se o Brasil fosse um país sério, e não é, esse homem jamais poderia estar pleiteando alguma candidatura agora. Porque isso é uma clara interferência de soberania. Portanto, dado que nessa eleição o TSE vai admitir que um partido, no caso o PDT, lance um candidato à presidência da República, ou a senador, ou a deputado, tanto faz, que é claramente apoiado pelo governo chinês, nós já temos um gravíssimo precedente aberto aqui de interferência na soberania nacional. Então, sobre todos os aspectos que se olhe, essa eleição ilegal de 2018, ela não poderia acontecer de nenhuma forma. É um crime atrás do outro que está sendo feito no Brasil e com o silêncio cúmplice de todos os candidatos, inclusivamente do senhor Jair Bolsonaro. Todos. Todos eles dentro do esquema. A situação da qual o Brasil vai emergir depois dessas eleições ilegais é realmente absolutamente periclitante. Mas voltando aqui para elucidar um pouco mais. O que é a ALCA? A ALCA é a Associação de Livre Comércio das Américas. Ela engloba de uma forma mais ampla as três Américas, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Só que a ALCA é liderada pelos Estados Unidos, e não foi muito bem aceita pelos países da América do Sul, principalmente pela Venezuela, por razões óbvias. Porque é um acordo comercial idealizado pelos Estados Unidos e não pela Rússia. A ALCA, teoricamente, seria composta por 33 países na prática. São os mesmos países que integram a OEA, portanto a Organização dos Estados Americanos, exceto por Cuba. Então, essa ALCA tem uma dificuldade grande de ser implantada. E isso não é por conta das desigualdades entre os países, não. Isso é porque nós temos uma guerra entre os Estados Unidos e o esquema socialista que está sendo proposto. Então não há interesse nesses governos da América Central e da América do Sul em, de fato, criar alguma parceria com a ALCA. Porque o projeto é para a construção da pátria grande. Ora, o Mercosul é o Mercado Comum do Sul. Se não me falha a memória, ele foi criado no governo do Collor. Então, isso é a união aduaneira e política comercial
de apenas 5 países da América do Sul. Quando o Mercosul foi criado, ele era composto por 4 países: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A Venezuela vai aderir a isso na época do Lula, 2000 e pouco. Então, teoricamente, o Mercosul é uma organização de livre comércio dos países do Cone Sul, liderado pelo Brasil e pela Argentina. Né? A Venezuela entrou. Ora, então nós estamos falando de 2 tipos de integração. O Mercosul é uma zona de livre comércio e é uma união aduaneira, que está incompleta, desde o Protocolo de Ouro Preto, que foi assinado em 1994, portanto, se não me falha a memória, no governo do Itamar Franco. Não é? A ALCA é uma proposta americana para uma criação de uma zona de livre comércio entre todas as Américas, portanto, do Alasca à Patagônia. Né? E tem um outro tratado na América Latina, que é o Pacto Andino, que é composto pelos países costados pelas cordilheiras dos Andes. Então, nós temos 2 tipos de integração, percebe? Uma integração que é a proposta da ALCA e uma integração que é a proposta da Pátria Grande. Evidentemente que a Pátria Grande não inclui os Estados Unidos. Né? Até o momento, o que tem vigorado? Tem vigorado a Pátria Grande. Não tem vigorado os acordos com a ALCA. Ora, a questão é possível ter uma convivência de um modelo com o outro? Ou seja, o Mercosul pode coexistir com a ALCA? Enquanto os grupos políticos brasileiros fazem de conta que estão discutindo isso, a Dilma Rousseff tratava de acabar com a soberania do Brasil. Foi dado um golpe pela Unasul, numa reunião na nova sede do órgão bolivariano em Quito, no Equador. E resoluções foram tomadas pelos comunistas para concretizar o antigo sonho das esquerdas marxistas, quer dizer, tornar a América do Sul uma grande pátria comunista. Então essa integração da América Latina criou a URSAL, que é a nova República Socialista das Américas. E ele criou também um novo Estado comunista, quer dizer, uma nova pátria grande. Enquanto o povo brasileiro em si está preocupado com tradições cristãs, etc., todas essas tradições vão ser abolidas pelo Estado comunista. Então, quer dizer, o Brasil é dirigido por traidores da nação. Essa claque revolucionária, corrupta, comunista, tomou as rédeas do poder, desde a chamada redemocratização, e esses ratos todos estão decidindo a vida e o destino de 400 milhões de sul-americanos. Ora, depois dessa reunião de cúpula da Unasul, a Dilma Rousseff elencou as principais propostas para estudo e aprovação de 2 delas. Quais foram essas propostas? Vou elencar aqui 7. O fim das fronteiras entre os países da América do Sul. Então, a criação de uma cidadania sul-americana. Já está sendo feito, hein? Nós já temos a placa de carro comum, que daqui a pouco vai ser implementada. Nós já temos o passaporte, não é? Nós já estamos falando de um tribunal judiciário, né? Está falando de um executivo e de um legislativo. Então, o fim das fronteiras entre os países, fim dos limites dos espaços aéreos, a criação da Escola Sul-Americana de Defesa. O que é isso? Isso vai unir as Forças Armadas brasileiras com as demais forças dos países que vão fazer parte da Unasul. A criação de uma unidade técnica de coordenação eleitoral. A criação de um fundo de bolsas de estudo. A criação de um banco de compra de medicamento. E a criação da Escola Sul-Americana de Defesa e uma unidade técnica de coordenação eleitoral foram as 2 propostas aprovadas pela cúpula da Unasul, que ocorreu no Equador. Então veja que, para o primeiro momento, eles
optaram, portanto, a Dilma Rousseff colocou essas 6 propostas, desculpe, são 6, não são 7. Colocou essas 6 propostas em votação para serem aceitas 2. Quais as foram aceitas? A criação de uma escola sul-americana de defesa e uma unidade técnica de coordenação eleitoral. Quer dizer, é óbvio entender isso. Qualquer reação do povo, você chama um exército de qualquer lugar, o exército invade, massacra aquela população. Não é? E a continuidade da fraude das urnas eletrônicas, exatamente porque eles vão continuar retroalimentando os seus criminosos através de urnas fraudáveis. Pronto. Mas evidentemente que, num futuro momento, as outras propostas vão passar. Então, um resumo das medidas. As medidas dessa Unasul comunista visa legalizar o entra e sai de sul-americanos no Brasil. O Brasil vai ser invadido, já está sendo, por boliviano, chileno, colombiano, peruano, venezuelano, né, aonde essa gente vai vir para cá em busca de emprego, de bolsa, de moradia, de comida, etc. E tal. Né. Isso sem contar a quantidade de gente do MST que está sendo treinada há muito tempo por grupos muçulmanos. Né. Então as invasões do MST são cada vez mais violentas e altamente preparadas por situações terroristas, não é? E pela jihad islâmica. A população que paga imposto vai trabalhar para sustentar um bando de estrangeiros que vai viver de bolsa dentro das benesses bajuladoras do Estado comunista. Nós já temos vários exemplos, em Fortaleza, por exemplo, no Ceará, no Rio de Janeiro, no sul do país, uma série de favelas e de cidades abarrotadas de colombianos, de milícias de traficantes, de ex-guerrilheiro, invadido por muçulmanos radicais. Né? Então, isso é o desenho da Pátria Grande. Evidentemente, é um bloco ditatorial comunista, onde o Brasil não será mais um país, vai ser um aglomerado latino-americano. Né? Ora, qual é o desafio do Mercosul? O Mercosul, com todos os seus problemas de união aduaneira, que não funciona esse negócio, tem imperfeita e que propugna uma zona de livre comércio que está inacabada, ele se apresenta como um dado da realidade econômica e política da América do Sul. Eles falam que o Mercosul funciona impecavelmente. Não funciona coisa nenhuma. Tem uma série de problemas esse negócio. O Mercosul foi uma decisão fundamentalmente política que se realiza apoiada em decisões de caráter econômico. Então ele emerge como um exercício de convergência de interesses de países situados, a grosso modo, no mesmo patamar de desenvolvimento econômico e social. Ou seja, o Mercosul é uma construção integracionista que funciona como se fosse um condomínio, onde os membros podem ou não compartilhar algumas coisas. Tá? Hipoteticamente, os efeitos comerciais dele seriam apresentados em substituição ao comércio que a ALCA poderia apresentar. Né? Então eles criaram a ideia de que o Mercosul é algo muito mais factível, não é? Enquanto proposta econômica, do que a ALCA. A ALCA é, por sua vez, um processo, uma hipótese de trabalho, ao mesmo tempo em que ela é um processo negociador que tem uma realização difícil, porque envolve a ideia dos Estados Unidos. E a América Central e a América Latina não quer ter nenhum tipo de relação próxima com os Estados Unidos. Não é objeto deles. E é interessante esta inimizade que se criou, não é, entre as três Américas, fomentadas
pelos movimentos revolucionários internacionais. Ora, entre a ALCA, entre essas economias, portanto, existe uma superpotência, que são os Estados Unidos, e é interessante o Brasil e os países da América Latina não terem interesse em fecharem acordo comercial com uma superpotência, né? Então a ALCA deveria normalmente ostentar instâncias resolutivas dos conflitos comerciais. O desempenho comercial do Mercosul é um desempenho absolutamente medíocre. E dependendo da profundidade da extensão da ALCA, a saúde econômica do Mercosul pode ser praticamente aniquilada, não é? Por outro lado, em razão disso, aliás, subsistem dúvidas que não são dúvidas, é uma forma desses governos da América Latina e Central irem empurrando o pacto, as negociações com a ALCA, para ver se o Mercosul vinga, não é? Então eles vão criando uma sequência de condicionantes para os países participarem. Tá? Ora, enquanto isso, vários governos comunistas vão tomando e vão fazendo tentativas multilaterais com os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo vão trazendo para as Américas Latina e Central cada vez mais a presença da Rússia e cada vez mais a presença da China e cada vez mais a presença dos povos árabes. Então, o Mercosul, que vai adaptando a sua arquitetura institucional a uma agenda externa, não é? Que é uma agenda globalista, sionista e do califado. Seja como for, parece que não há realmente interesse em criar um acordo sério entre as Américas e a ALCA. Ora, essa estratégia de atuação do Brasil, onde o Brasil vai se colocando como um espaço geográfico integrado cada vez mais nessa ideia da pátria grande, o Mercosul vai sendo evidenciado como uma das principais vertentes da estratégia brasileira na inserção econômica internacional da atualidade, aonde se pode perguntar se o desenvolvimento dessa modalidade restrita de interdependência econômica vai contribuir por fortalecimento da economia brasileira. E, ao mesmo tempo, como é que pode se pensar a proposta da ALCA? Ela pode enfraquecer a soberania econômica do Brasil e colocar em perigo as fundações do Mercosul? Né? Então, é preciso entender que essas questões da opção pelo princípio do Mercosul e uma recusa da ALCA parece ocorrer de uma forma insistente dentro dos atuais comentários da política econômica brasileira, não é? E isso vai se aprofundando. Então, ao contrário do que possa pensar, cada vez mais o Brasil, as medidas do governo brasileiro estão indo numa direção cada vez mais intensa à questão da consolidação da pátria grande. Há muitas questões que cercam o debate sobre as vantagens e as desvantagens da ALCA para o Brasil e o Mercosul. E isso vem sendo contaminado por uma espécie de teoria ideológica, uma posição de princípio que, por um lado, tem uma estratégia política de menor custo. Eles falam, custa menos para implementar o Mercosul do que a ALCA. Isso tudo, na verdade, é um pano de fundo absolutamente mambembe, porque a estratégia que está sendo adotada é uma estratégia de completa vinculação da economia brasileira, uma opção da economia brasileira pela associação com um bloco fora do âmbito do Mercosul, que é o bloco dos BRICS,
não é? Então, o Brasil tem, ao mesmo tempo em que ele caminha para uma pátria grande, ele está já alinhado com a ideia dos BRICS, né? De modo que a ideia da soberania, ou da entrega da soberania, né, vai ficando cada vez mais complexa. Resumidamente, o que a gente pode elencar? É o seguinte: existe uma discussão, é preciso discutir de forma racional os argumentos favoráveis ou contrários à ALCA. Separar aquilo que realmente pode se apresentar como uma realidade econômica e aquilo que pode se apresentar como algo que não venha a ser benéfico. Uma outra distinção importante é que se refere ao que se pode chamar de componente estrutural da ALCA. Não é? Uma outra distinção: até que essas negociações tenham chegado ao seu término, muitos contornos específicos vão ser distribuídos pelo Congresso ao Executivo dos Estados Unidos, né? Ora, então os Estados Unidos têm certamente uma salvaguarda muito grande no sentido da implementação e do tipo de visão que a diplomacia brasileira vai ter que buscar para levar em conta esse acordo com a ALCA, não é? Ora, nesse mistério é preciso entender que dois pontos vão ficar claros nesse debate. A compreensão do que seja um acordo de livre comércio varia muito de perspectiva. E é preciso que se faça uma análise acadêmica dos resultados da abertura econômica. E nós estamos tramados com relação a isso, porque a intelectualidade brasileira, que todos os governos, os caras ligados a banco, ninguém deseja, aparentemente, pelo menos os que estão ligados ao meio político, essa compreensão de um acordo de livre comércio, adotando uma visão americana. Não é? Para todos eles, os Estados Unidos têm problema. É claro, o Brasil é um país comunista. Então eles vão adotando outros tipos de visão, não é? De cunho economicista, vão propondo uma liberalização comercial, mas isso tudo baseado no chamado neoliberalismo de esquerda. Tá? De modo que a situação que a gente tem hoje, em relação do Brasil, em relação a esses acordos que estão sendo tecidos, é absolutamente dramático. Né? A princípio, a ALCA é uma medida benéfica para o Brasil, ela não vai resolver todos os problemas e nem se propõe a isso. Ao mesmo tempo, existe um grande entrave à ALCA, que é o Mercosul. A ALCA não pode dissolver o Mercosul, porque não existe interesse, uma vez que o Mercosul é um dos instrumentos revolucionários. Então tem sido até hoje usado nessas discussões esses argumentos de que a ALCA vai destruir essa integração, né, e vai condenar ao desaparecimento desse experimento latino-americano. Ora, em princípio, tanto a ALCA quanto o Mercosul, segundo os entendidos, são compatíveis e até complementares. Mas, repito, não existe intenção nenhuma do governo em implementar uma zona de livre comércio, sobretudo envolvendo os Estados Unidos. E isso deveria ser para nós um grande motivo de reflexão, não é? Resumidamente, portanto, é preciso entender que
a dificuldade que os partidos políticos brasileiros e o governo brasileiro têm em relação a qualquer junção com os Estados Unidos é porque isso representa uma destruição da personalidade da pátria grande. Né? E não há, até o momento, no discurso de todos os candidatos, inclusivamente dessa eleição ilegal de 2018, nenhum sujeito que tenha apresentado ou falado, de fato, em alguma conexão realmente verdadeira com a ALCA ou com os Estados Unidos, porque para que isto seja implementado, o Brasil terá que abrir mão dos BRICS e terá que abrir mão da pátria grande, em grande medida. Portanto, a situação política brasileira é gravíssima. Gravíssima. Independentemente do partido político que ganhar essas eleições fraudadas, né, no Brasil, parece sim que nós vamos caminhar cada vez mais para uma ideia de uma pátria grande comunista, né? E essa ilusão de que nós estamos caminhando para a busca de uma solução que envolva uma saída econômica para o Brasil, ela é completamente equivocada. Né? Portanto, nós temos que ter ciência, efetivamente ciência, do que futuramente vai acontecer com o Brasil. Tá? Os diálogos estabelecidos dentro das Américas com relação à pátria grande são diálogos que vêm desde o século XIX. Desde o século XIX. Tá? Portanto, não é algo que vai se desfazer com facilidade, como se pensa. Né? Bem, esse desenho dessa pátria grande, portanto, quando é que ele surge? Para a gente finalizar. Quando em 1822 existe o golpe da independência no Brasil, a independência foi dada, o objetivo dos golpistas revolucionários maçônicos era separar o Brasil em várias republiquetas. Justiça seja feita, Dom Pedro e José Bonifácio conseguem manter a unidade territorial brasileira. Toda a América espanhola, as províncias espanholas se esfacelam formando vários países. Isso não aconteceu com o Brasil. Né? Então, nesse aspecto, a atuação de Dom Pedro e José Bonifácio foi muito boa, manteve a unidade territorial brasileira. Mas, em compensação, os revolucionários foram unindo-se, né, na consolidação dessa ideia de uma pátria grande. Então, a pátria grande é um projeto ligado a esse escopo maçônico maior, não é? Em que foi desenhado uma segunda integração socialista, anti-imperialista, portanto, já em oposição aos Estados Unidos, em oposição à Inglaterra e em oposição à Igreja Romana. Então, o que eu quero deixar aqui claro é o seguinte: desde o século XIX, a pátria grande foi desenhada, né, como uma localidade, um grande bloco continental que veio para fazer oposição ao mundo cristão. Isso é um ponto fundamental de entendimento. Então, por mais que esteja sendo dourada a pílula, não é?
pelos diferentes governos brasileiros, pelas propostas brasileiras, políticas, econômicas, sociais, culturais, etc., na verdade, a Pátria Grande é, desde o século XIX, a ideia de um grande bloco que vem fazer oposição à cultura ocidental e cristã. E à medida que o tempo vai passando, nós vamos vendo que esse é exatamente o projeto que se consolida. Né? Portanto, todos esses acontecimentos que vêm desde que esse pessoal ligado a esses blocos que foram assumindo, esses blocos não, esses países socialistas da América Latina e Central, foram assumindo os governos entronizados através das urnas eletrônicas fraudadas. Né? Todos esses países foram firmando cada vez mais os seus compromissos nas cúpulas sociais do Mercosul. E o Brasil, nesse aspecto, tem sido um agente muito ativo. Né? Ora, foi instalado em Brasília, inclusive, o Parlamento do Mercosul. Quer dizer, a coisa está avançada mesmo. Né? Já tem encontros educacionais do Mercosul, que já aconteceram várias vezes. Esses encontros educacionais vêm desde 2003. Essas coisas todas têm uma série de medidas que estão sendo passadas. Tem várias escolas, por exemplo, na fronteira do Brasil com os Andes, onde as escolas são bilíngues. E a orientação das escolas é que, com o tempo, os brasileiros deixem de falar a língua portuguesa e passem a falar somente a língua espanhola. Então é muito curioso até esta ideia de uma supressão linguística de língua. Hein? E aqui entra, lembrando, aquela denúncia que o Ives Gandra faz, que é seríssima, quer dizer, o que tem a Espanha a ver com o projeto da Pátria Grande? Ninguém nunca parou para investigar isso seriamente. Porque se está vindo da Espanha, se está sendo urdido na Espanha, os modelos de constituição que estão sendo implementados nas Américas, qual é a participação? E veja, o governo da Espanha é um governo monárquico, hein? Então, qual é o interesse, efetivamente, que corre por trás desse governo monárquico espanhol, né, em relação ao projeto da Pátria Grande? Quer dizer, então nós temos vários tipos de acordos, de participações inclusivamente da igreja. Né? A igreja, por exemplo, foi pioneira, a Igreja Católica, em estabelecer mecanismos de colaboração entre os países latino-americanos, especialmente através do CELAM e das conferências gerais do episcopado. Tá? Então essa ideia de que todos juntos formam a Pátria Grande, que é um sonho dos visionários do passado, está sendo concretizada inclusivamente com o auxílio da igreja. Tá? Tem um depoimento de Dom Demétrio Valentini, que é o bispo de Jales de São Paulo, onde ele fala claramente disso. Quer dizer, que a igreja está trabalhando para a consolidação da Pátria Grande. Não é? Então, aconteceu em 2003, por exemplo, em Belo Horizonte, o terceiro Fórum Educacional do Mercosul, onde todas essas propostas foram levadas. Quer dizer, o assunto vem sendo discutido há muito tempo. Né? A CNBB, quando realizou a 5ª Conferência do Episcopado na América Latina em Aparecida, também trouxe vários movimentos sociais, vários representantes de vários setores, para discutir exatamente isso, a Pátria Grande. Né? Assim, o que vai acontecer? Na verdade, nós tínhamos que ter
uma proposta, se essas eleições fossem minimamente sérias, de algum candidato, não é, que vai suprimir o parágrafo único do artigo 4 da Constituição Federal Brasileira, porque esse artigo é o artigo que visa exatamente a consolidação da pátria grande. O governo agora do Michel Temer criou o Sistema Único de Segurança Pública, não é? O SUSP. É um passo em direção a isso. E veja bem, o SUSP foi aprovado com o voto do pretenso candidato da direita brasileira, que é o Jair Bolsonaro, os dois Bolsonaros, e com a bancada da bala em peso. Assim como a bancada da bala e os Bolsonaro agora tornaram a apoiar e a aprovar também, a votar favoravelmente, aquele projeto que a Carmen Lúcia simplesmente sancionou. Mas era um projeto não do Michel Temer, e sim do Raul Jungmann, que é o de dar emprego para presidiários. Ora, evidentemente que a construção dessa unidade geopolítica latino-americana não surge com o PT. É uma ideia muito antiga, e essa ideia já nasce com a redemocratização do Brasil. Tá? Portanto, independentemente do PT ganhar o governo, independentemente do Lula estar preso, a ideia da pátria grande não é exclusiva do PT. O que está sendo feito no Brasil é alguma coisa absolutamente criminosa, porque o PT foi criminalizado, o PSDB e o PMDB e todos os outros partidos de esquerda, não é? Que são igualmente e mais do que o PT, os grandes responsáveis pela ideia da pátria grande, todos eles estão saindo ilesos desse processo. Ilesos. Então nós precisamos distinguir mesmo. O PT falou claramente da questão da União Latino-Americana e divulgou-se no Brasil a farta e a barão que o Foro de São Paulo era o instrumento primordial de implementação desse esquema. Claro que não é. O Foro de São Paulo é um dos instrumentos revolucionários. Então essa pátria grande socialista tem um projeto que objetiva unificar as forças armadas, unificar moeda, unificar territórios, unificar os parlamentos, unificar o governo. E evidentemente aonde é que entra a cobiça da política brasileira? Claro, se os caras podem roubar sendo presidente do Brasil, por que eles não vão querer roubar sendo presidente da América Latina e da América Central? É isso que está em jogo. Não é? Então, a institucionalização da pátria grande é o interesse de todos eles. Todos eles. Porque esses vermes todos, não é, vão ampliar o escopo do roubo, o escopo do poder. E, evidentemente, a partir do momento que isso, de fato, se consolidar, e realmente só uma revolução absolutamente sangrenta, mas dificílima, porque eles desenharam para a América Latina uma unificação de defesa que não tem, por exemplo, na Europa. Não é? E aí é preciso entender também por que razão eles têm como um dos pontos centrais a unificação do exército, né? A criação de uma única força. Isso, evidentemente, tem que ter algum significado. Né? Os resultados desta manobra são claros.
a diplomacia brasileira é uma diplomacia criminosa, né? O Brasil, durante algum tempo, era o único país do mundo a dispor de 2 chancelarias. Ele tinha uma oficial, que era o Itamaraty, e ele tinha uma outra chancelaria que estava a cargo do Marco Aurélio Garcia, que foi simplesmente o rato que ajudou na grande implementação e aceleração dessas alianças ocidentais do Brasil com o Islã, com o Califado, com a Rússia, com a China, etc., e com a América Latina em peso, né? Não existe dúvidas de que a ideia desta integração da Pátria Grande, né, foi feita, um dos mentores dessa independência foi José Bonifácio, que é o tipo do Simão Bolívar brasileiro. Tá? E esse homem foi exatamente aquele sujeito que entregou o Brasil na mão de um movimento revolucionário internacional, e do qual, depois dessa entrega, depois de 1822, o Brasil nunca mais conseguiu se safar. Então entra governo, entra ano e sai ano, essa claque revolucionária se alterna no poder, né? E agora, de fato, nós vamos caminhando para um desfecho extremamente complexo, que é, de fato, a ideia da construção da Pátria Grande. Bem, nós vamos ficando por aqui e fiquem em seguida com a programação da nossa rádio, e a semana que vem nós voltamos. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Até a semana que vem. Um abraço.